falando então sobre esses grupos, né, que vocês têm monitorado, a União Pró Vacina monitora desde 2019, né, os dois maiores ou até mais grupos anti-vacina que tem no Facebook aqui no Brasil. Mas desde o início deste ano, né, o que tem chamado a atenção, então, é que aumentou muito, né, João, o volume de publicações falsas sobre a vacina contra a Covid-19. Né? Essa maior mobilização desses grupos, então, você já comentou, né, está, acho que associado, então, realmente, às vacinas que eles aproveitaram, né, esse momento de vulnerabilidade que a população está esperando a vacina do Covid-19 para alavancarem, né? Você poderia comentar um pouquinho, então, dessa última análise aí que vocês fizeram? Perfeito. Como esses grupos já tinham um repertório de conteúdos anti-vacina e multimídia, né? Então, vídeos, áudios, eles têm até um portal só com áudios de pessoas dando depoimentos, assim, uma coisa terrível e horrível. Eles já tinham, então, todo um estoque, né, de conteúdo anti-vacina, mas nunca a vacina, apesar de, como comentei, ela ser demandada sempre, mas nunca nesse nível, nessas proporções que a pandemia trouxe. Todo mundo queria saber sobre o desenvolvimento das vacinas, e agora todo mundo quer ter conhecimento do que está acontecendo com a vacinação, como está sendo, se está tendo efeito. Então, esses grupos certamente aproveitaram, então, os dois principais grupos que nós monitoramos, eles cresceram cerca de 20% durante a pandemia, e o ritmo normal de crescimento desses grupos era de 0,2%, 0,3% ao mês, então eles cresceram muito mais, eles souberam aproveitar essa questão da demanda de pessoas tentando saber sobre a pandemia. Nós fizemos uma análise no ano passado, nos meses de maio, junho e julho, foi justamente quando as pesquisas sobre as vacinas começaram a ganhar mais espaço na mídia e começou a ser debatido mais essa questão, então, das vacinas. Já nessa época, esses grupos aproveitaram, então, esse interesse e começaram a atacar especificamente a vacina da Covid-19, isso no meio do ano passado. Mas havia também a perspectiva e a projeção de que realmente quando as vacinas começassem a ser aplicadas, quando as campanhas começassem, aí sim nós iríamos ver o volume máximo desses grupos, porque normalmente é assim que eles funcionam, então eles têm um ritmo normal, mas então quando vai começar uma campanha de vacinação, seja do sarampo, seja da gripe, eles atuam de uma maneira mais ativa, porque eles sabem que é o momento que a demanda e a busca por informações está mais alta. E certamente a análise que nós fizemos em dezembro de 2020 e janeiro de 2021 reflete exatamente esses dados. Então, o mês com mais publicação nessa primeira análise de maio, junho e julho foi julho, e nós encontramos 87 postagens na época atacando as vacinas da Covid. Quando nós analisamos dezembro, agora de 2020, esse número já saltou para 111. E quando nós analisamos janeiro, esse número vai para 257. Então, foram 368 postagens contra as vacinas da Covid num período de 2 meses. E quando nós quebramos esses 2 meses em quinzenas, você vê uma escadinha. Então, na primeira quinzena de dezembro começou, na segunda aumentou, na primeira quinzena de janeiro foi lá para cima, na segunda quinzena de janeiro, quando realmente as vacinas começaram no Brasil, esse número teve o volume máximo. Então, certamente eles vão continuar atuantes agora, enquanto as vacinas estão desse modo, eles estão tentando ganhar atração, mas também tem um lado positivo, que as plataformas agora, infelizmente, de um modo muito tardio, começaram a se posicionar de uma maneira mais assertiva. Então, durante a pandemia, o Facebook atualizou diversas vezes as suas políticas. Esses grupos passaram por todas as políticas e continuaram publicando e postando. E quando você vai analisar quantas dessas postagens do Facebook colocou aquele selo de conteúdo falso, essa última análise mostra que ficou abaixo de 8%. Então, eles não conseguem nem marcar como falso o conteúdo descaradamente criminoso que é publicado nesses grupos. Mas o lado bom é que agora, em fevereiro, teve mais uma atualização do Facebook, que nós imaginamos que iria ser simplesmente mais do mesmo, mas tudo indica que foi um pouco além. Então, nessa última atualização de fevereiro do Facebook, ele derrubou o grupo mais ativo, o grupo mais radical. Não era o grupo maior, é o segundo maior, ele perde por um pouco do maior, mas esse grupo era o que mais produzia, assim, sem comparação. Então, ele era quase 5 vezes mais produtivo do que o grupo maior. Então, nós vemos com muito bons olhos esse primeiro
essa primeira ação do Facebook. Esse grupo já tinha mais de 3 anos, então o outro grupo tem cerca de 6 anos. Demorou muito, mas aparentemente agora as plataformas estão começando a entender que não é possível, em uma sociedade civilizada do século XXI, você ter esses grupos criminosos que colocam em risco a vida de recém-nascidos, a vida de crianças. Então, mas também cabe a nós agora continuarmos cobrando as plataformas, porque, veja, se ele fecha um grupo, ele deixa o outro, ele deixa novos grupos serem criados, o que vai acontecer? Simplesmente outro grupo vai vir e vai ocupar o espaço desse grupo que foi desmantelado. Então, nós não queremos mais medidas paliativas, nós queremos medidas definitivas. E se nem no meio de uma das piores crises sanitárias da história as plataformas vão adotar essa postura, então isso quer dizer muito a respeito das diretrizes dessas políticas, dessas plataformas, e como elas pesam conteúdo, lucro e saúde pública e democracia. Então, é um passo, é uma grande vitória, mas ainda é muito pequena e muito tardia.